Porque lá a Bíblia não diz que ele deu lugar ao diabo. Vamos colocar sentimentos. Nem todo sentimento é de Deus. Ai, estou sentindo que é de Deus, ai, maravilha. E nem todo mundo que diz que é de Deus, nem todo mundo que fala de Deus e profere de Deus, Deus está mandando aqui o anjo, está mandando mesmo? Será que Deus falou isso? Deus está mandando o anjo? Eu já vejo muita gente dizer, assim diz o Senhor, Deus mandou mesmo? Será que Deus mandou? Está escrito na Bíblia o que aquela pessoa falou? Deus fala para mim que vai mandar um anjo lá na sua casa. Ele vai mandar um anjo lá na sua casa? Eu não posso dizer que ele vai mandar um anjo, porque a ordem é ele que faz. As coisas quem faz é ele. Eu não posso dizer que o anjo vai lá na tua casa. E quando você está aqui, o anjo vai fazer alguma coisa. Não sei. Eu não mando no anjo. Quem manda é Deus. Se está escrito na Bíblia, eu tenho que praticar. Se não está escrito, eu não pratico. Se Deus fala, está aqui, a boca de Deus é a palavra de Deus. A nossa regra de fé é a Bíblia. Ela não mudou, ela é a mesma ontem, hoje, amanhã, eternamente a palavra de Deus. Mesmo quando Deus falou com Josué, não tinha Bíblia. Mas o Senhor disse a Josué, medita nesta palavra de dia e de noite. Era os manuscritos que Deus deixou. A Torá que Deus deixou, que não estava escrita a Torá naquela época, era papiro escrito, guardado, não tinha Bíblia, mas Deus mandou meditar de dia e de noite. Havia alguma coisa naquilo que foi escrito, que edificaria o homem a permanecer com poucas páginas e poucas palavras. Mas não é as palavras, sabe o que acontece? É quando a gente tem uma vida edificada, quando a gente tem uma vida estruturada. A gente percebe que o vento vai para um lado e vai para o outro e sopra, mas quando nós temos uma vida edificada, porque muitas vezes eu posso generalizar, vamos dizer, irmão, se você não lê a Bíblia, você não tem vida com Deus. Tem um monte de gente que eu conheço que lê Bíblia e não tem vida nenhuma com Deus. Não perdoa, não pratica, não vive, só fala. Falar até papagaio fala, irmão. Falar até papagaio fala. Tem um monte de gente falando e não vivendo. Porque para viver você tem que estar na situação. O calo tem que apertar no seu pé. Você tem que estar desempregado, você tem que estar doente, você tem que estar passando um processo e dizer, não, eu estou vivendo a palavra de Deus. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. E aí você dizer, prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, na situação de crise. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Mas sabe o que é bonito do Salmos 23? É o verso 6. Sei que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É isso que precisamos, prática da palavra de Deus. Vivenciar o próprio Deus em nossas vidas. Mas Caim foi lá e matou Abel. Eu vou colocar Abel como projetos. Fica aí, Abel. Você está morto. Projetos. Muitas vezes nós somos o próprio Caim da vida. Nós mesmos estamos matando aquilo que Deus já nos deu. Olha, é interessante que eu comentei isso de manhã. Tem gente assim, ela tem um esposo, um marido que vem na igreja, a mulher que vem na igreja, e ainda reclama e fala, não estou tendo tempo, não consigo ir para a igreja, não sei o que. Arruma tanto pretexto, e o marido, o filho, todo mundo vai para a igreja. Agora tem gente que está na igreja buscando, Senhor, traz o meu marido, traz a minha mulher, traz o meu filho, e você já tem a bênção e reclama ainda. O da sua casa já serve ao Senhor, seu filho já vem para a igreja, sua mãe já vem para a igreja, as pessoas, e você ainda reclama,
Porque tem gente ainda, Senhor, tira o meu filho lá daquele mundo, tira o meu filho, tem mãe aqui chorando, diz, Senhor, está lá no carnaval, foi lá por desfile, não sei o que, está lá no meio lá meu Senhor, meu marido está lá na bebida, meu marido preciso, e você já tem a esposa, o filho, já está na igreja, ainda reclama quando vem para a igreja. Você tem a bênção de Deus. Deus não te deixa desempregado, Deus não te deixa faltar as coisas, e quando vai acabar, Deus vai lá e entra com providência, e fala assim, eu estou cuidando de você, eu sou o Senhor teu Deus contigo, nunca te deixarei e nunca desampararei. Só que nós somos cair muitas vezes, a gente mata o nosso projeto. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. Estamos destruindo aquilo que Deus nos deu já. Deus deu um irmão abençoado. Deus deu um irmão abençoado. Abel, Deus já te deu a benção. E muitas vezes a gente destrói a benção que Deus nos deu. Por quê? Porque muitas vezes agimos por emoções, por sentimentos. Ao ponto de o cara chegar e matar o seu próprio irmão. Sentimentos do quê? Maligno. Vontade própria. Não era desejo de Deus, era vontade de Caim. Irmão, toma cuidado com as suas vontades. Nem toda a sua vontade ou seus sentimentos é Deus agindo. Muitas vezes é você agindo, é você falando, é você colocando a mão, é você tomando a direção. Matou Caim no campo, lugar de trabalho. Deus deu o campo para a gente trabalhar, mas a gente está matando nossos próprios sonhos. Não dá certo, não tem como, nunca vai acontecer, as coisas não mudam, as coisas não vão acontecer na minha vida. Parece que Deus me abandonou, parece que Deus esqueceu. Irmão, o que está acontecendo com você é isso aqui, você ouve e você não está praticando. Pois quem ouve e pratica, a palavra do Senhor diz que vem a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, mas a casa ela não cai. Mas quem não tem uma vida edificada e começa a matar os seus próprios sonhos, sabotar a si mesmo, então com certeza vai estar no campo, vai estar matando um sonho, vai estar matando um projeto, porque não está praticando a palavra de Deus. Até ouve, mas sai daqui, não pratica nada do que Deus falou. Não adianta Deus pregar para você. É bonito o louvor, diz, o pregador voltou. Sabe o que é bonito? É que o pregador que voltou é o mesmo que vai voltar a buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E tem muita gente dentro da igreja que não está preparado, e não se preparou para o arrebatamento, e não está se preparando para o arrebatamento, porque as suas vidas não estão edificadas na rocha. Mas sabe o que eu quero acrescentar na tua vida nesta noite para finalizar aqui? E que quando nós colocamos a nossa vida em Deus, Deus sempre tem algo para acrescentar. Quando parece que está no topo, não vai acontecer mais nada, Deus vem com a sua chuva de bênção e faz transbordar a bênção sobre a sua vida. E eu quero ministrar, levante as suas mãos em nome de Jesus. Saia daqui com esta palavra. Você está ouvindo para praticar, e você vai praticar a palavra de Deus. E quando você pôr em prática, você vai ver as coisas do Senhor sendo clareada na sua vida nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Você acredita nisso? Agora pensa comigo. Havia muitos discípulos, uma multidão, pessoas estavam lá. As pessoas ficaram admiradas com o ensinamento. Naquele dia Jesus não operou milagres, Jesus não curou ninguém, mas as pessoas ficaram admiradas com o ensinamento dele. Agora, o ensinamento dele foi muito mais do que os doutores da lei. Presta atenção. Olha só. Nós percebemos que acontece a mesma situação nas duas situações da casa. Sopraram os rios, mas aquela casa caiu. Só que interessante que quando cai, a Bíblia diz que grande foi a queda. Quer dizer, o negócio despencou de uma tal forma, se você não cuida
Paulo diz a Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Se você não cuidar da tua vida espiritual, ninguém cuida não, irmão. Quem tem que cuidar, e nem as pessoas que têm que cuidar da sua vida espiritual, é você. Você é o único responsável. Meu neto está aqui hoje. Está na escolinha. Meu filho está ali, estava tocando, minha nora está ali, está com um casal amigo deles, aqui na nossa igreja. Agora, só posso cuidar do meu neto, assumir o meu neto definitivo para mim, se os pais não estiverem mais aqui. Aí vai ter uma guerra. Eu e o pai e os pais dela, quem vai assumir? Vai ter uma guerra, porque o Heitor é uma graça. E alguém vai ter que assumir. Mas enquanto isso, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de educar, a responsabilidade de mostrar o que é certo, o que é correto, é os pais. São os pais que têm que cuidar. Até uma certa idade. Depois, o Heitor, ele tem que cuidar de si mesmo. Porque outra hora a Carol era que limpava ele. Outra hora era o Tauan que limpava ele. Agora ele tem que ir no banheiro e se limpar sozinho. Já está começando. Eu já disse isso aqui outra hora. Tem muitas vezes as nhaca que nós fazemos, queremos que os outros limpem. Não, você fez nhaca, é você que limpa. Não é os outros que vai lá limpar a sua nhaca. É você que tem que ser responsável por aquilo, pelos seus atos. A gente quer espiritualizar tudo. É o diabo não, é você mesmo. Porque a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. E quando eu dou lugar ao diabo, ele vem, entra e devasta mesmo. Agora, se eu não der lugar ao diabo e tiver uma vida edificada, ainda que eu passe certas situações, chuva, vento ou tempestade, a minha casa não vai cair e não vai ter uma queda feia. Porque você vê muito crente caindo e a queda é feia, porque começou a dar lugar ao diabo. E aqui nós prestamos atenção, porque Jesus está ensinando, e verso 28, terminando Jesus de proferir estas palavras, não houve nenhum milagre. As multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como tem autoridade e não como os mestres da lei. Sabe por quê? Essa narrativa está desse jeito? Porque todos os fariseus, doutores da lei, que falavam, eles não praticavam. Todos os fariseus falavam e perceberam que Jesus falava e praticava. Eles perceberam que o que Jesus falava, ele praticava, porque todos acompanhavam e viam ele praticando. Então o que acontece? Falar é uma coisa, viver é outra. Agora você tem que aprender a falar e viver o que você fala. Se você lê a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Se ouve a palavra de Deus, então pratique a palavra de Deus. Não faça como os fariseus. Tem conhecimento, sabe da Bíblia, mas não vive nada da palavra de Deus. É isso que eu quero deixar. Se você edificar a sua vida da forma certa, conforme foi feita a ilustração, você está construindo uma vida consolidada em 2024. Aí sabe o que vai acontecer? Põe aí para mim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, amém? Quem é irmão aí? Não é o irmão Caim não, né? Tá para matar outro irmão, né? Porque tem gente assim, né? Tem irmão Caim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, padrão. Sede firmes, clássico. Sede firmes e o quê? Vírgula. Sempre abundante aonde? Padrão. Sabendo que o vosso trabalho não é? Aonde? Na onde? Padrão. O que você faz para Deus, você tem uma recompensa, diz esse versículo.
está incumbindo uma responsabilidade sua, que é estar firme, incumbido ser constante,